Bom dia! Hoje, dia 27 de abril de 2020, segunda-feira, estamos ao ar mais uma vez com o nosso programa diário, que vai de segunda a sexta-feira. Só que agora, começando essa nova semana, nós não vamos mais ao ar de segunda a sexta-feira, corrigindo, tá? Nós vamos ao ar segunda, quarta e sexta-feira, às 9 horas, horário de Brasília, trazendo as informações sobre o coronavírus para você e tirando as suas dúvidas, suas perguntas, trazendo a curiosidade da população. E olha, nós já estamos ao ar pelo Facebook da Unifimes, que é o @Centro Universitário de Mineiros, e você pode seguir as nossas redes sociais também, pelo Instagram, que é o @UnifimesOficial. E a gente também está ao ar pelo YouTube, caso você queira assistir pelo YouTube, você entra no YouTube e digita lá na barrinha de pesquisa Unifimes. Já vai sair o nosso canal, você clica lá, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro dos nossos vídeos, das nossas interações aqui da Unifimes. E a gente também já está no ar na página dos nossos parceiros, que são o Mercadão da Eletrônica, o jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM aqui de Mineiros, a Rádio Eldorado, também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal A Tribuna Piranhense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson, lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama, lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedor de internet da Usina Net, lá de Costa Rica, Ideias Produções de Rondonópolis, a Folha de Caiapônia, Prefeitura de Alcinópolis e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis. E a página Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica, o Extra News e o Pequi News, lá do entorno da capital goiana, e o Observatório Covid da UFJ, Universidade Federal de Jataí. E olha, hoje, segunda-feira, a gente trouxe, o nosso entrevistado de hoje é o professor, ele é professor aqui da Unifimes e psicólogo, o Danilo Godinho. Chega para cá, professor. Oi, William, bom dia, mineiros, bom dia a todos. Bom dia, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, professor. O espaço está aberto para você se apresentar para o nosso público. Bom dia a todos, eu sou psicólogo, psicanalista, professor aqui da Unifimes, no curso de Psicologia e também no curso de Medicina. É um prazer enorme estar aqui com vocês, William, com essa equipe maravilhosa, Deise, Sandra, Zaqueu. Então, eu acompanho o programa já há muito tempo, desde que começou, e fico honrado de estar aqui com vocês hoje. Bom, e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 64 996957612. Você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta, que a gente vai estar passando aqui para o professor. E hoje a gente vai falar sobre esse novo cenário de aprendizagem, né, que todo mundo foi obrigado a se adequar, né, nesse novo modelo de estudar, de se interagir com o mundo, né? Então, a gente teve que entrar nesse mundo tecnológico. E como que está sendo isso para você como professor e como psicólogo também? Então, William, isso que você fala é bastante relevante e importante. Você começa falando sobre essa quebra da normalidade, né? Nós estamos vivendo num estado de exceção. Quer dizer, a exceção virou a regra. Nós nunca havíamos passado por isso antes. Então, praticamente todas as gerações vivas atualmente estão passando por isso pela primeira vez. E isso impõe um esforço psicológico enorme. A gente fala psíquico, né? A mente faz um esforço muito grande para se adequar a essa nova realidade. Então, é natural que nos sintamos mais cansados, né? Que a gente sinta um peso maior, que a gente tenha um fôlego um pouco menor. Isso vai aparecer muito em toda a área do labor, né? em todos os meios de trabalho. E no caso do ensino e da aprendizagem, no caso das escolas, das academias, né? Das universidades, isso aparece com muita frequência, até porque são espaços de pensamento, de elaboração, de desenvolvimento do conhecimento. Então, a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa saber que o nosso fôlego está mais curto. Então, a gente vai precisar desenvolver estratégias para conseguir dirimir essas dificuldades que o novo contexto impõe.
E assim, quais que são as principais mudanças, assim, as implicações desse cenário para quem está recebendo esse tipo de mudança, né? Porque a pessoa ela tinha uma rotina, né? Ela acordava, ela ia para o trabalho, depois ela voltava, almoçava, de tarde tinha a sua rotina de ir para academia ou não, ou ia fazer outro tipo de exercício, outra função no seu dia a dia. E de repente isso falou, ó, acabou, você vai ter que fazer assim, assim, assim agora. Pois é, Willy, então, você fala aí que as pessoas tinham uma rotina. Nós todos tínhamos uma rotina que implicava em estarmos nos lugares de trabalho, fisicamente, convivendo mais uns com os outros, e os espaços eles são preparados. Então, por exemplo, vamos falar aqui da universidade ou mesmo das escolas, né? Ensino fundamental, médio, enfim, creches. Aqui nós temos uma lousa, nós temos, né, todo um anteparo, todo um preparo, temos data show, temos equipamentos, temos um espaço para alocar todos os nossos alunos, nós temos o prédio novo aqui na Unifimes, né? Mal inaugurou e já tivemos essa quarentena, essa imposição da quarentena. Então, uma primeira coisa que é muito importante dizer, pessoal, é que a gente precisa criar uma rotina de trabalho mesmo nesse estado de exceção. É fundamental, a rotina, ela ajuda a organizar o psiquismo. Então, eu acho que dar contorno para as relações, eu vou falar especificamente da universidade, né, que é onde eu leciono, enfim, é o meio que eu estou atuando, é muito importante a gente dar contorno para as relações, mesmo que sendo um ensino não presencial. O que eu estou querendo dizer quando eu estou falando contorno para as relações? Já existia isso de alguma forma, né, mas isso fica mais exacerbado nesse momento. Um aluno que começa a mandar mensagem de madrugada pelo WhatsApp, né, que muitas vezes no domingo o celular ele fica apitando o tempo inteiro. A gente precisa garantir e preservar os espaços também de lazer, os espaços também de descanso. É preciso a gente preservar os espaços de ócio, os espaços de leitura, de outras coisas que não têm a ver com a academia. Isso é fundamental. Então, delinear os espaços, e aí cada um, não existe receita, não existe uma prescrição universal, válida para todos, cada um precisa desenvolver as suas estratégias, como que se sente mais à vontade. Em geral, o que ajuda muito é como já fazia antes. Então, por exemplo, eu particularmente, eu evito, né, é muito raro eu trabalhar domingo em questões da universidade. Eu procuro tirar um dia para relaxar, para fazer as minhas leituras de outro tipo, de outro estilo, romances, enfim, falar com os meus familiares, meus amigos do Rio, que é a minha cidade. Então, é importante, isso é uma coisa que eu mantive, né? Às vezes, também, as pessoas podem mudar, elas podem também adequar, é importante isso. Até porque os alunos, eles vão tem uma postura diferente. Então, o professor vai ter que se adequar, quer queira, quer não. De alguma maneira, ele vai ter que dar novas respostas para novos problemas. Mas o mais importante, eu diria, que seria garantir, dar contorno para as relações professor-aluno, né, com os seus alunos. E isso tem que partir do professor. A gente tem que ter a maturidade, o professor José Humberto fala muito isso, e eu acho muito importante. Ele fala nas reuniões, né, com os professores e tudo, ele coordena no FAP, que é esse núcleo que existe aqui na Unifimes, de apoio pedagógico ao professor, e diz, nós somos o adulto da relação, entre aspas, né? Então, o professor tem que puxar isso, né? E manter os combinados, William, é muito importante manter os combinados. Então, se eu combino A com os alunos, é importante que eu faça de tudo para cumprir esse A, porque se eu já estou vivendo um estado de exceção, se eu começar a fazer Ctrl+C, Ctrl+Z, né, que a gente fala do computador, né, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V cola, né, mas o Ctrl+Z, no caso, né, que é o que desfaz. Se a gente começa a desfazer muito o que a gente já havia feito, programado, isso causa mais sofrimento, mais ansiedade nos alunos, eles ficam mais perdidos. Então, manter os combinados é muito importante. E fazer um cronograma, todos nós tivemos que refazer nossos cronogramas, de alguma forma, em função da quarentena, que seja um cronograma que seja execuível, que seja possível de ser cumprido. Isso é muito importante também. Não adianta a gente fazer uma coisa megalomaníaca, porque agora, nesse momento, eu penso que menos é mais. Nós temos que trabalhar com um pouco menos, em função desse esforço que eu estava falando agora há pouco, psíquico, que nós estamos fazendo para conseguir suportar e sustentar esse período de quarentena. Então, até semana passada a gente fez a entrevista com o professor Rodrigo aqui, né? E ele falou dessa importância de
ter uma rotina, né, de manter essa rotina até para a pessoa não se perder naquele só de ficar em casa, de se acomodar. Aí até o Pedro Lopes acabou de mandar uma pergunta para a gente aqui, ó, em cima disso que eu acabei de falar, é preciso ter disciplina com a tecnologia. Como que a gente pode fazer isso, essa disciplina, e ao mesmo tempo criar essa rotina? Você como professor, como psicólogo, como que eu posso ter essa disciplina com a tecnologia dentro da minha casa e criar uma rotina para mim não ficar na mesmice todos os dias de só ficar dentro de casa, dormindo, acomodado? Esse é um grande desafio, né? Muito obrigado pela pergunta, Pedro Lopes. É uma ótima pergunta, porque a casa da gente, ela é o espaço da dispersão, não é? A gente em casa, a gente fica de cueca, a gente fica, né, à vontade, a gente fica com aquele pijama furado, enfim, a gente quer relaxar de alguma maneira. Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? O quarto que lá da minha casa, que era um quarto, uma espécie de sala de estar, né, com televisão, por menos que a gente não assiste muito televisão, mas às vezes vê um filme, alguma coisa. Esse quarto, e quarto de hóspede também, quando vem familiares meus do Rio, esse quarto ele virou meu escritório, virou meu QG de trabalho. Então, isso é muito importante. E isso foi uma coisa que eu e a minha esposa, né, que também é professora aqui, a professora Cíntia, nós percebemos no decorrer do tempo. Então, a gente começou a quarentena, continuamos no escritório, os dois, trabalhando. Antes, funcionava, porque muitas das vezes, quando eu estava no escritório, ela estava atendendo no consultório, porque ambos atendem no consultório. E vice-versa, né? E, às vezes, eu estava no consultório e ela estava no escritório. Então, isso funcionava. À medida que a gente precisou estar mais juntos ali em casa, a gente foi percebendo que, às vezes, eu ia gravar um áudio para uma turma de alunos, né, que foi criada uma turma no WhatsApp. Ela ia gravar um outro áudio, ela ia assistir um vídeo, eu ia gravar uma aula, ou eu ia fazer uma aula online. A gente viu que ia ser inviável. Então, eu fui para esse outro quarto. Então, são estratégias que a gente tem que ir criando para garantir esse espaço de trabalho. Então, aquele quarto ali mudou a aura do quarto. Um quarto que era para ver filme, para relaxar um pouco no final de semana, virou um quarto agora de trabalho. Então, a gente tem que fazer esse esforço, né? Não é fácil, mas tem essas estratégias. Outro exemplo é a questão do WhatsApp mesmo, que eu estava falando, né? Então, combinar com os alunos, manter esses combinados. Quando eu falo manter esses combinados, as aulas minhas costumam ser das 19 às 22h30, na psicologia. O que eu venho falando constantemente com os alunos? Vamos utilizar o horário da aula. É muito importante. Esse horário é sagrado. Então, a aula é online. Vamos lá, pessoal. Às 19 horas, vamos acessar a plataforma que a gente combinou. O exercício é para fazer, né? Tem uma resenha para fazer de um artigo. Utilize, eu indico. Não é obrigatório, claro, né? A gente não tem nem como controlar isso, mas utilize esse horário da aula, porque isso organiza. Era um horário que você já estava dedicado àquilo. Então, esse tipo de estratégia ajuda muito. Eu acho que isso é importante. Então, esse cenário que a gente vive, isso praticamente ele foi imposto. Ele não foi trazido gradativamente, ele não foi colocado aos poucos, ele foi imposto. Falou, ó, de um dia para o outro vai ser assim. Você acha que se a gente ele tivesse vindo aos poucos, como eu relatei aqui, para as pessoas se prepararem, teria um pouco menos de resistência? Olha, é difícil responder essa pergunta, William. É uma ótima pergunta, mas é difícil responder essa pergunta, assim, porque a gente não tem o si, né, para saber a prática. Eu acredito que haveria resistência, de toda forma. Eu dou um exemplo pessoal. Eu tenho algumas resistências em relação à tecnologia, que eu venho vencendo pouco a pouco. Mas eu tive que vencer de uma forma muito mais intensa em função da necessidade. A necessidade faz o sapo pular, não é isso? Né? O dito popular. Então, eu acho que haveria, mas talvez não tanta por parte de algumas pessoas, como está havendo. Ao mesmo tempo, outras toparam muito também. Eu acho que tem muitos alunos
que embarcaram nessa ideia e também estão felizes, em alguma medida, por estarem quebrando esses tabus, estarem aprendendo a fazer coisas. Eu vou dar um exemplo, né? A questão da escrita no Word de trabalho, que é uma coisa muito básica, né? Que a gente tenta os professores passar. Como as atividades eram feitas muito na sala de aula, obviamente, eles faziam no caderno, escreviam. E a gente quando chega no TCC, eles têm uma enorme dificuldade de, muitas das vezes, mexer no Word, muitos deles. E é uma coisa que a gente vem militando, tentando trabalhar com os alunos. Agora, eu percebo que vários alunos eles estão conseguindo formatar o texto, eles estão conseguindo entregar trabalhos muito bons, e eram alunos que tinham uma extrema dificuldade com a tecnologia. Então, eu acho que é um pouco por aí. Uma coisa importante, que tem um pouco a ver com a tua pergunta, William, é a disciplina. Renato Russo já dizia, né, tem uma música dele que ele fala, disciplina é liberdade. A gente precisa adquirir disciplina na liberdade. Então, o que aparentemente é um momento de liberdade, porque não tem tanto controle, é importante que os alunos não confundam isso, né, com uma libertinagem, né, com uma, tudo pode, vou fazer a hora que quiser, ou não vão mandar. Isso aconteceu um pouco no início, agora está acontecendo um pouco menos. Aluno que não mandou o trabalho, aí eu falo, olha, aí passou o prazo que eu dei, aí diz assim, não, mas eu posso mandar ainda? Olha, posso até receber, porque eu acho que a gente sempre tem que valorizar quem ainda quer trabalhar, né, mas vai valer metade da nota. Mas o que aconteceu, fulano, para você não fazer o trabalho? Eu pensei que vocês iam voltar atrás, eu pensei que ia cancelar de novo as aulas. Quer dizer, a gente cancelou, a gente deu férias compulsórias aqui por 10 dias. Né? Então, eu não sabia se ia manter. Então, os alunos resistem. Né? Então, tem que internalizar, pessoal, que nós estamos trabalhando. Isso, o professor José Humberto é um que fala muito disso, né? Não é EAD, não é ensino à distância, nós estamos fazendo aulas não presenciais, é diferente. Né? E eles precisam ter essa consciência. Então, acho que é muito importante o aluno não confundir essa liberdade, né, com poder fazer também, uma né? compreensão, porque a questão da liberdade, eu acho assim, William, a gente tem que procurar estar inteiro em tudo que a gente faz. É como dizia, né, Fernando Pessoa, falava, né, para ser grande, ser inteiro. Põe quanto és no mínimo que fazes. Então, eu acho que esse é o lema para a gente nesse momento. Então, esteja inteiro. Se aquele é o momento de você fazer uma resenha, se aquele é o momento de você assistir uma aula online e debater com o professor e com os alunos novamente, que é o que mais se aproxima do que nós tínhamos antes, ou se esse é o momento de você assistir uma aula gravada do professor, esteja inteiro. Esteja ali pronto, né, para aquilo, para absorver, para pensar, para refletir sobre aquela questão, sobre aquelas questões colocadas. Então, é muito importante a disciplina, porque a disciplina garante a manutenção de um ritmo. Se a gente não tem ritmo, é igual nadar, é igual fazer qualquer coisa na vida. Né? Se a gente não tem um ritmo, a gente perde o fôlego. Então, não deixar acumular a matéria, que muitos acabam fazendo isso. Eles acabam, não, depois eu faço. Só que tem 5, 6, 7 disciplinas que eles estão cursando. Se eles forem deixando acumular, vai dar ruim. Aquela bola de neve. Virar depois. Bola de neve. Não procrastinar é muito importante. E não perder o contato com as matérias é muito importante. A gente recebeu mais uma pergunta ali, da Priscila Rezende. Ela está falando assim, professor, acredito que estamos ressignificando o espaço da nossa casa. Agora que ela é casa, escritório e lugar de educar os filhos. Nós estamos frente a esse desafio de ressignificar. Tem aluna que está assistindo a aula minha online com um filho pequeno, né, no colo, chorando, quer dizer, aí eu peço, só desliga o microfone, mas eu não quero perder essa aluna. Ela vai continuar ali, né, ela desligar o microfone da casa dela, porque está muito barulho, né, mas que bom que ela está ali. Então, essa é a nossa realidade. Nós temos sempre, eu falo muito isso com os alunos, William, nós temos que fazer o possível dentro das possibilidades. Nós temos que aprender isso também. A gente não pode ficar no campo ideal. Vamos com o que podemos. Mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não é verdade? Vamos fazer bem isso que nós estamos propondo a fazer. E você como psicólogo também, né? Acho que os psicólogos nunca foram tão procurados como nessa pandemia, né? Ele está tendo uma procura maior. Como que a psicologia vê esse enfrentamento à pandemia? Está acontecendo uma coisa assim, curiosa. Eu acho que
tem muitas pessoas que interrompem o tratamento nesse momento. Eu estou em diálogo com muitos amigos psicanalistas, né, lá do Rio de Janeiro, alguns outros psicólogos aqui um pouco menos, que ainda não tenho tanto conhecimento aqui né, da rede de psicólogos, mas assim, não tenho tanto contato ainda, né, eu estou aqui há pouco tempo, relativamente, mas houve uma interrupção, o que é uma lástima, de alguns, né, e de tratamentos psiquiátricos também, e isso é muito sério, eu acho que é preciso manter, né. Claro, algumas pessoas não se adaptam, eu particularmente estou atendendo online, por uma escolha, claro, né, entre aspas, mas eu preferi me resguardar. Como eu sou agente de saúde, sou profissional da saúde, poderia estar atendendo no consultório, mas eu acho que todo cuidado é pouco nesse momento. Então, para resguardar aqueles que não podem, né, um cara que é cetesista, trabalha numa UTI, né, eu acho que uma enfermeira, um médico, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, sabe, William, para aqueles que não podem parar de trabalhar. Uma pessoa que trabalha coletando lixo, né? A gente tem que ter essa consciência. Tem pessoas que estão na linha de frente pela gente. Então, é aquela ideia, né? Fique em casa se você pode ficar em casa. Então, se eu posso oferecer a ferramenta do atendimento online, eu vou atender online. Ao mesmo tempo que há essas interrupções, há também, como você mencionou, muitas pessoas que começaram a procurar o atendimento online nesse momento, pela gravidade da situação mesmo. Então, também tem esse fator. Acaba sendo uma oportunidade para as pessoas fazerem um tratamento. Elas estão procurando ajuda, né? Para ter uma orientação, porque querendo ou não, as pessoas acabam ficando perdidas, né? Sim, William, e existem muitas possibilidades. A gente sabe que tem um fator econômico nesse momento, nós temos uma crise econômica que já existia, na verdade, a gente tem uma crise que já é anterior à pandemia, uma crise humanitária a nível global, isso é anterior à pandemia, tá? É bom que se diga, uma crise econômica, política, social, sobretudo ética, inclusive, na ética das relações, né, os partidarismos, as polarizações, a agressividade, a violência cotidiana. Então, a crise é anterior à pandemia. A pandemia veio a intensificar isso, né, digamos assim. Mas é muito importante que se diga que existem vários serviços, eu sou psicanalista, existem várias sociedades de psicanálise, e eu passei contato para alguns alunos que me procuraram no privado, pedindo ajuda. Eu passei o contato do NAPS, que é o nosso núcleo de apoio aqui psicopedagógico, é bom falar sobre o NAPS, né, idealizado e coordenado pela professora Kelly Petri, um trabalho belíssimo, o qual eu faço parte, né, com muito orgulho, fico muito feliz pelo convite da Kelly, então estou lá já há cerca de 1 ano, trabalhando no NAPS. O professor Armante também é psicólogo e também atende no NAPS, então atende a comunidade da Unifimes, não só docentes, discentes, mas também os técnico-administrativos, então utilizem o serviço, pessoal, nós estamos ali para atendê-los. E existe também atendimentos a um custo baixo de uma série de profissionais, não só psicanalistas, estou citando psicanálise porque é a minha área, mas de sociedades, de instituições que ofertam, nesse momento da quarentena, atendimento online a um baixíssimo custo, a um custo bastante acessível. Então, procurem, existe essa possibilidade. Saúde mental é fundamental nesse momento, é fundamental. Então, quem está no psiquiatra, quem parou de tomar medicação, não pare, né, volta na consulta do psiquiatra. O próprio CAPS aqui da cidade continua, ele é de portas abertas, né, ele continua funcionando normalmente, então procure o CAPS, é muito importante buscar ajuda nesse momento. A gente recebeu mais 2 perguntas ali, ó, comentários em si também, a Denilta Nunes e o Luiz Pinho. A Denilta está falando assim: professor, parabéns, isso que você está falando tem tudo a ver comigo, pois eu tinha medo até de ligar o notebook. Devagar estou vencendo esse tabu na minha vida. E o Luiz falou assim, ó, excelentes colocações. Fundamental a importância de se manter uma rotina, a fazer o que é possível. Parabéns, professor. Aí eu entro com uma pergunta em cima do que eles falaram. Como que a gente pode adaptar essa nova realidade de uma melhor maneira possível? Eu acho que essas estratégias que eu vinha mencionando, eu acho que assim, a rotina de trabalho, tanto para o professor quanto para o aluno, eu acho que a questão da disciplina é fundamental, manter esse ritmo, né? E aí eu acho assim, que para os professores, eu queria dar um recado para os professores, William, aproveitar o espaço para dar um recado para os professores. É muito importante mesclar técnicas.
Acredito que o Zé Humberto deve ter falado já um pouco isso aqui, o Rodrigo, que são conselheiros do NUFAP aqui na instituição, né, estão trabalhando diretamente com essa questão. Mas, assim, diversificar, pessoal, é fundamental para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. A nossa mente ela é muito complexa, então, se a gente ficar numa monocultura do pensamento, isso empobrece, isso atrofia o nosso músculo mental, a nossa capacidade, a nossa musculatura do pensamento. Então, diversificar as técnicas, o professor é muito importante da parte do professor. Tá? Então, por exemplo, nós temos a possibilidade de gravar aulas e colocar no YouTube para o aluno assistir, elencando principais questões de um determinado artigo, de um determinado tema, de uma determinada aula. A gente pode fazer aulas online, e eu acho fundamental, eu quero deixar aqui também registrado que os professores, alguns têm resistência, mas é fundamental fazer aulas online. Fundamental, William, porque as aulas online, elas são aquilo que se aproxima um pouco mais da experiência que nós vivíamos antes da quarentena, porque é ao vivo. Se não é presencial fisicamente, é presencial virtualmente. Nós estamos ao vivo. Cada um no seu quadradinho. Sim, ali. cada um no seu quadradinho, mas todos se vendo, os alunos podem se ver. Então, isso traz um sentimento de pertencimento para os alunos que é fundamental, de que a turma está ali, de que eles estão ali, de que eles estão vivendo a mesma coisa. E aí, aproveitando, eu tenho feito uma coisa que tem funcionado muito, e eu sugiro também, que acho que é muito interessante que todos os professores façam, não só os professores de psicologia ou das ciências humanas, abram um espaço no início das aulas, ou no fim, como queiram, para uma escuta dos alunos. Isso é muito importante. Não uma escuta do conteúdo só, né, mas uma escuta que eu estou dizendo das ansiedades, das angústias desse momento, de como eles estão atravessando, de como foi a semana. Eu acho que semanalmente fazer isso é muito importante. Limpar ali a caixa de esgoto, vamos dizer assim. Ajudá-los. A gente tem que ser menos conteudista nesse momento. O professor tem que ter a consciência de que esse não é o momento de ficar muito cri-cri, tão cri-cri assim, né, com o conteúdo. Eu mesmo sou considerado um professor rígido, né, muito rigor, muito rigoroso, né, com as palavras, nas provas, os alunos falam muito isso, brincam, mas eu estou um doce, né, eu estou um docinho. Por quê? Porque a gente tem que estar, né, e eu estou um doce não é porque eu sou bonzinho, é porque eu estou precisando, né, então mais amor, por favor, é aquela ideia, né, vamos ter uma sensibilidade maior para esse momento que nós estamos vivendo, porque não está fácil, então a gente tem que ter uma escuta, né, mais sensível para as angústias também dos alunos. Ter a empatia com o próximo, né? Empatia com o próximo, exatamente. Ó, e a gente tem mais um recado ali, a nossa fã número 1, né, que nos assiste assiduamente todos os programas, acho que ela não perde um, que é a nossa reitora, a dona Ida. Ela está falando ali, ó, parabéns, doutor Danilo. Não só professores e alunos tiveram que recriar para viver esse novo tempo. Nós também, da gestão, por exemplo, durante 17 anos, eu me fiz presente todos os dias na Unifimes e agora estou fazendo a gestão de longe. Está sendo uma experiência inexplicável. Muito obrigado por compartilhar. Eu acho que se estamos aqui hoje, devemos muito, né, a esse ser humano que acho que fez muito e faz muito pela Unifimes, né? Então, obrigado, dona Isa, pela participação aqui conosco. Eu acho que só estamos também conseguindo isso nesse momento porque a Unifimes cresceu muito, né, continua crescendo, então nós temos que reconhecer que muito do que nós temos hoje devemos a muitas pessoas, não só, né, eu acho que muitas pessoas aqui da Unifimes que estão há muitos anos, eu sou recente aqui na instituição, né, mas eu bato continência para as pessoas que levantaram isso daqui, né. Para a gente, infelizmente o nosso programa está quase chegando ao fim, a gente ainda tem mais uma pergunta ali, ó. A Luciene Costa, ela está falando assim, Danilo, e as crianças? Como os pais podem trabalhar essa rotina sem muito estresse? Eu acho que essa pergunta da Luciene também entraria para os idosos, né? Porque tem que ter um cuidado a mais, tanto com criança quanto com idoso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, não é só a gente também ajudar as crianças, né? É a gente se permitir ser ajudado pelas crianças e o mesmo também com os idosos, né? Quantas experiências de vida, né, os idosos têm para passar, para transmitir, e infelizmente nós negligenciamos essas experiências, nós desvalorizamos muito os idosos. Então talvez essa seja a oportunidade também para que nós possamos nos reconectar com os idosos, né, com os valores que eles detêm. E em relação à criança também, né, eu acho que a criança, ela
como ela tem uma ludicidade muito grande, ela é muito lúdica, muito imaginativa, e nós estamos precisando disso nesse momento, mais do que nunca, desse poder de inventividade, de criação de estratégias para lidar com esse momento. Então, eu acho que a criança também pode nos ensinar muito nesse período. E para a gente finalizar, né, a nossa última pergunta do dia, você acredita que depois dessa pandemia a gente vai ter um novo modelo de ensino-aprendizagem? Sem dúvida, William. Eu quero deixar aqui também um registro que eu acho muito importante, que a Unifim já faz, em especial no curso de medicina, que é a adesão às metodologias ativas. As metodologias ativas, elas impõem ao aluno uma postura mais ativa no processo de ensino e aprendizagem. E a quarentena está fazendo com que os alunos tenham que ser menos passivos, tenham que ser mais ativos. Então, é um caminho sem volta. Eu acredito que o ensino não será o mesmo, porque nós não seremos mais os mesmos. Essa experiência ela está como que se inscrevendo em nós todos. Então, eu acredito que é um caminho sem volta. Já havia essa tendência, não é? E agora eu acho que a quarentena só faz acelerar isso. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente está tendo milhares de comentários, de dicas, e eu queria que você deixasse alguma dica para quem está nos assistindo para continuar enfrentando essa pandemia. Olha, eu acho que é uma síntese de tudo que nós falamos aqui, né, William? Procurar manter a sanidade mental, a saúde mental. Então, se você está vendo que está muito ansioso, está muito angustiado no dia a dia, busque ajuda. Existem profissionais qualificados para ajudá-los. Aqui em Mineiros nós temos muitos psicólogos, muitos profissionais de saúde como um todo, ainda não tantos psiquiatras, mas temos bons psiquiatras. Então, busque ajuda psicológica, não sofra sozinho, isolado. Procure fazer vídeos, chamadas, né, com os seus familiares, com os seus amigos. O isolamento, ele é social, né, nesse sentido da presença física, mas ele não é afetivo, isso é muito importante que se diga. Não implica necessariamente em solidão. É importante que se diga. Eu acho que também uma outra dica, assim, buscar o que isso me traz quando me coloca frente a mim mesmo. Reorientar as rotas do próprio desejo na própria vida. Eu estou vivendo da melhor forma, eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer da minha vida. Então, essas são algumas dicas. Em relação ao trabalho, ao labor, eu acho que é isso. Separar esses espaços, delinear os espaços de trabalho, os espaços de lazer, os espaços de descanso é fundamental. Bom, professor, mais uma vez a gente agradece a sua participação. A gente vai pedir para você responder depois as perguntas que vieram ali, para responder nas nossas redes sociais. E agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que participaram hoje do programa. E nós vamos voltar na quarta-feira, agora infelizmente não é mais segunda a sexta, é de segunda, quarta e sexta-feira o nosso programa, às 9 horas, horário de Brasília. Então fiquem todos com Deus. Quarta-feira voltamos ao ar às 9 horas, horário de Brasília, aqui pela Facebook da Unifimes e também no Facebook dos nossos parceiros. Fiquem todos com Deus e até quarta.